Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço ao vivo por aqui, né? Principalmente para fazer nosso devocional. Ao vivo não, né? Nos stories. E eu tava fazendo o devocional aqui do grupo do WhatsApp. Se você não tá lá ainda, entra lá, o link tá na bio. Hoje eu já me emocionei, já chorei, porque tá tremendo. E aí eu tava meditando sobre quando Jesus chamou Mateus, que tá lá no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram a seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessito de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus era um improvável. Era improvável Mateus ser escolhido para ser discipulado por Jesus, porque é disso que fala aqui. Seria improvável uma mudança na vida de Mateus. Ele era publicano, cobrador de impostos. Mas sabe que Jesus vê? O Jesus ele vê apesar de nós. Ele vê além. Ele não vê nós do que nós somos hoje. Ele vê nós do que ele criou nós para sermos, como ele diz para Jeremias: Te conheço antes de ser formado no ventre da sua mãe. E ele conhece nós, lá no nosso futuro. Jesus, ele não vê como os fariseus, porque sabe qual que é o problema dos fariseus? Eles acham que sabem demais. E por achar que sabem demais, quando eles veem alguém que está começando, ou alguém que não está no mesmo nível, humanamente falando, que eles, então eles querem o quê? Já derrubar essa pessoa. Porque fariseu é aquela pessoa que tem medo de perder a posição delas para outro. Agora vocês imaginam, Mateus tinha sido chamado por Jesus, não pelos homens, não porque na família dele tinha alguém que já era, ou que já tinha sido, não por hereditariedade, não, por Jesus. Eu não sei se você foi a primeira a ser chamada na sua casa, na sua família, e você olha para você e você se vê um improvável, uma improvável. Talvez você não tenha alguém que vai pegar na sua mão e vai dizer: Olha, eu fiz assim, vamos por esse caminho comigo. Porque aqui foi o próprio Jesus que chamou Mateus. Mateus aprendeu, como dizem, né, os trancos e barrancos. Mateus aprendeu experienciando, Mateus aprendeu vivendo, Mateus aprendeu caminhando ao lado de Jesus. Aleluia. É isso que você precisa fazer somente. Caminha ao lado de Jesus. Ai, Deus, isso é muito forte.
choro mesmo, né? Vocês que já estão acostumados aí, quando eu fazia muito devocional no story. Ei, só caminha com Jesus lado a lado. Onde ele dá um passo, você dá outro. Se ele for pra lá, vai pra lá. Se ele for pra lá, vai pra lá. É só isso. Sabe o que eu entendo de mais incrível na Bíblia? É que eles não aprenderam como nós aprendemos hoje. Nós temos isso aqui, ó, a Bíblia. Nós temos a Bíblia. Nós temos as histórias desses homens pra gente caminhar, pra gente olhar, pra gente ver o que fazer, o que não fazer. Mas eles não tinham. Eles aprenderam caminhando com Jesus. Sabe o que vai dar uma veracidade na sua história? Sabe o que vai gerar uma convicção em você do seu chamado? A experiência. Viver com Jesus, caminhar lado a lado com Jesus. É difícil, eles erraram muito. Nós lemos a Bíblia e entendemos. Mas foi o que deu a eles a convicção de serem discípulos. Foi o que deu a eles a experiência de ter sua história aqui, ó, milenar. Foi o que deu a eles. Eu sempre digo, nós somos muitas vezes a Bíblia, que a primeira Bíblia que alguém vai ver, vai ler na vida. Então não tem essa coisa de não, olha pra mim, olha pra mim. Não porque somos melhores, não, mas porque já estamos passando, já estamos caminhando. Você tem convicção da sua santidade, de como você anda com Jesus? Eu tenho da minha. Eu tenho da minha. Eu tenho convicção de vir aqui, como vocês sabem, quem já está comigo há anos, ou lá no devocional, de falar dos meus erros. De falar onde eu falhei, de falar onde eu pequei, de falar da onde que Jesus me tirou. Tenho muita convicção. Em todos os lugares que Deus me leva, eu falo com convicção o que eu passei. Sabe o que é isso? Convicção. Quando nós temos a convicção de que estamos caminhando com Jesus de verdade, nós não temos medo de que olhem para as nossas falhas, de que falam do que a gente era, ou até do que a gente era ontem, né? Porque a gente tá em construção. Caminha com Jesus. Não importa que venha um fariseu e diga, ou insinua sobre o teu caminhar. A gente poderia ficar aqui muito tempo, né? Mas eu vou encerrar dizendo algo para você. Sabe o que denuncia a falha, o erro dos fariseus? Sabe o que vai denunciar quem são os fariseus? A sua santidade, a sua experiência, o seu caminhar com Jesus, a sua convicção em quem você é. Sabe por quê? Porque somente nós temos a consciência da nossa santidade, ninguém mais. Então podem apontar, podem falar, podem insinuar, até usando, mas quando nós temos convicção de que nós somos o próprio Jesus, mostra, mas não de uma forma vingativa, mas de uma forma de esclarecer. Porque Satanás é o acusador e ele vem ao ouvido das pessoas, principalmente de pessoas que Deus tem conexão com você, principalmente de pessoas que Deus tem um propósito, uma aliança. Muitas vezes a aliança de propósito de chamado, entende? Muitas vezes no ouvido do seu líder, do seu discipulador. Por isso que é importante você estar debaixo de autoridade, consciente do seu chamado com Jesus. Podem não ter a certeza da convicção de que quanto você está andando em santidade, mas pessoas que se submetem, perdem a própria vida para caminhar com você como discipulador, crendo em Deus. Sabe
Sabe por que crendo em Deus? Porque as pessoas são movidas pelo emocional. Então, elas olham para os outros, até para as atitudes dos outros, mas com o seu emocional, então distorce, então foge da realidade, entende? Então, o que acontece? Se você não olhar para as pessoas como Jesus, quando eu comecei essa fala aqui, vou terminar, vou fechar com a mesma fala. Se você não olhar para as pessoas como Jesus está olhando, você vai falhar, você vai errar. Porque Jesus não olha com um emocional ferido, nós não. Nós somos feridos, nós temos medo. Na verdade, às vezes alguma pessoa vai se aproximando ali, ó. Vai ser maior do que eu, vai ser melhor do que eu, tá querendo me usar, tá querendo isso, tá querendo aquilo. Então, é o seu emocional. Então, nós precisamos ter essa convicção. Se somos chamados a sermos discipuladores ou se estamos sendo discipulados. Cada um na sua perspectiva. Se você foi chamado a ser discipulador, cuidado. Cuidado ao tocar na vida de pessoas. Olhe para as pessoas como Jesus está olhando. Não toque em pessoas para cuidar se você não está disposto a perder a sua própria vida. E a outra perspectiva, se você foi chamado a ser discipulado, se é o teu tempo de ser discipulado, fica tranquilo, porque Jesus está olhando para você com convicção de quem Ele te criou para ser. E a convicção do maior líder, do maior discipulador de todos, é dizer assim, ó, vai, faça coisas maiores do que. Amém? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração. Prometo que eu vou voltar aqui mais vezes com uma palavra do céu para as nossas vidas. Mas também vai lá participar do grupo secreto do WhatsApp. Tá bom? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração.